Eu tô criando um jogo ao estilo clássico, uma mansão mal assombrada por espíritos sem face. E nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês as técnicas super secretas e incríveis que eu tô utilizando para otimizar esse jogo, que é um processo extremamente chato e fundamental para a criação de jogos. E aí eu tenho que dizer para você que é muito, mas muito interessante saber como os jogos são criados. Se você tá vendo esse vídeo, nunca viu esse tipo de vídeo, cara, cola em mim, se inscreve no canal. Pra você que não me conhece, eu sou Neri Neto, eu cubro jogos e como eles são criados há pelo menos 10 anos, tô trabalhando nesse jogo aí que eu pretendo lançar mais pra frente. Então, se inscreve no canal se não é inscrito e também eu quero dizer que essas técnicas que eu vou revelar aqui, que eu vou comentar, vão estar com o passar do tempo. Estou decretando aqui, ó, aberto o módulo de otimização no meu curso de criação de jogos, que já tem vários outros módulos, tá aqui na descrição, no comentário fixado, e bora lá! O culling. Culling é uma técnica clássica, já falei várias vezes aqui. O culling consiste em esconder no raio determinado o que está no mapa. Então, existem duas formas básicas de culling. Uma que é feita por padrão, pelo próprio motográfico, que é o Frustum Culling, que vai tirar tudo que não está no frustum da câmera. Frustum é uma figura geométrica. Então, se você pegar uma câmera, ela começa pequena e ela vai abrindo assim. Então, tudo que tiver dentro disso vai ter prioridade de renderização. E o que não tiver, o motográfico vai fazer esforços para caguei, não tô nem aí, não quero nem saber. Mas claro, tudo que tá fora disso não necessariamente não vai ter nenhum peso pro motográfico, mas ele vai dar menos prioridade para isso e muitas vezes vai ser até bastante eficiente. Fora isso, tem o culling padrão. Então, você tem, por exemplo, coisas que estão muito distantes do jogador, na frente, dentro da câmera ou não, não faz sentido você renderizar, cara, porque é algo que o motográfico ali, o seu computador vai estar processando e não vai ser de menor... Uma pedrinha muito longe do jogador, por que ela precisa ser processada? Ela não precisa. Então você pode especificar o tamanho do objeto e dizer, esse objeto não precisa ser processado quando está a 1 km de distância. E aí para objetos maiores, aí você tem que botar uma outra distância. E aí você tem que ficar trabalhando. Ainda estou ajeitando o custo-benefício de, pô, de repente, a vontade de tirar tudo logo da tela, mas daí tem sempre o equilíbrio entre o visual e o desempenho, que é o pé no saco de otimização. É bem chato, mas é isso aí mesmo. Uma porcaria! Fora isso, tem o Draw Distance, que ele também é bem parecido com o culling, né? Só que o culling você coloca um box, por exemplo, no seu mapa, e aí você pode especificar vários tamanhos. O Draw Distance você pode configurar diretamente no objeto. Eu faço isso para, por exemplo, iluminação, que tem relação com renderização, e não necessariamente é afetada pelo culling. Então eu boto lá que uma luz, ela só vai ser renderizada quando o jogador estiver ali estiver bem próximo, porque eu só quero que, porque luz, pô, é uma parada que pesa muito por causa da sombra, né, a sombra dinâmica. Então eu só coloco para desenhar todas as luzes do mapa quando o jogador tá bem perto e isso dá um impacto muito bom no desempenho. A gente fala sobre objetos e cada objeto que ele tá ali no mapa, ele conta uma unidade e ele tem uma série de processamentos que você vai fazer relacionado a ele, né? A geometria dele, a colisão dele, a textura, tudo. Então, quanto mais pequenos objetos separados a gente tem, mais dá um draw call, que é uma chamada para desenhar esse objeto. Então, se eu tiver muitos pequenos objetos espalhados, muito coisa, o processador, ele vai chiar, o seu PC, ele vai dizer, pô, tem muita coisa. Então, como que você resolve isso? Você junta, você combina eles. E na Unreal Engine agora a gente tem uma possibilidade que é, na aba de modelagem, modeling, a gente pode unir esses objetos. E isso diminui draw calls, que acaba pesando bastante. Então, é uma coisa que eu ainda não fiz para vários objetos, porque eu ainda estou mudando algumas coisas do cenário. Então, conforme eu vou... Não, aqui tá bom, aqui eu tenho certeza que eu não vou mudar, o que é perigoso. Mas, enfim, aí eu pego aqueles objetos e eu uno. Então, em vez de gerar 100 paredes, ele vai gerar uma parede só. Então, o processador, tudo, a textura vai fazer o bake da textura e isso fica muito mais fácil. No final do jogo, eu quero ter o máximo possível dessas coisas combinadas. LOD e Nanite. LOD é nível de detalhe dos objetos. Não faz sentido eu estar longe do objeto e ele ser extremamente detalhado, porque geometria é uma coisa que pesa, né? Vide jogo de Play 1. Jogo de Play 1 é quadradão porque a geometria era uma coisa muito complicada para nós. E ainda é quando a gente quer colocar objetos muito pesados, né? Muitos triângulos e tal. Para quem não sabe, objetos 3D são formados basicamente por triângulos.
polígonos e tal, que são objetos com várias faces. Então, quando a gente se aproxima, eu quero que esse objeto seja bem bonitão. Quando eu tô longe, opa, fica feio aí, cara, porque não vai ficar renderizando em uma qualidade muito alta. Então a gente utiliza muitas vezes o LOD. Para alguns objetos, eu utilizo o LOD porque eu consigo fazer umas trocas específicas lá do material e tal, é coisa que não cabe vir agora. Mas eu utilizo essa técnica, é uma técnica milenar, que tem vídeo aqui no canal, e o Nanite, que é uma outra técnica, essa, pô, é sensacional, que foi colocada pela própria Unreal Engine, pensada para Unreal Engine 5, que vai pegar e vai fazer otimização por pixel do que está na tela, vai calcular de forma inteligente o que está na tela e se faz sentido ou não renderizar. Então, se eu colocar aqui essa caneca na frente desse mouse, não faz sentido esse mouse estar carregando uma qualidade incrível, porque não está na tela. Então, ele vai fazer essa otimização. E isso foi utilizado até no Matrix Awakens, aquela demo sensacional, e realmente o impacto é muito bom, que eu não medi, tá? Não parei para medir exatamente, mas eu senti melhoria. E o mais massa dessa técnica é que ela consegue fazer, quando a gente tem o LOD, quando você vai se aproximando, às vezes dá aqueles pop na tela, porque o que o LOD faz é criar vários objetos com uma quantidade de detalhes diferente. E o Nanite, ele não faz isso, ele não cria novos objetos. Inclusive, porque o LOD cria 7, às vezes, os objetos, ou quantos objetos você colocar para ele criar, isso acaba pesando, que são objetos que vão ter que estar armazenados no seu jogo na versão final. Já o nosso caro Nanite, ele não cria, então é um único objeto. Então, se você tem lá 7 megabytes, é 7 megabytes que vai para o seu jogo final, cara. Isso é sensacional. E aí no outro lá, não, vai lá, sei lá, 300 megabytes, porque você gerou vários. Pô, isso é complicado, né? Então, eu utilizo isso. Só que como no meu jogo tem alguns sisteminhas, eu tive que utilizar para algumas coisas ali o clássico LOD, que tem vídeo aqui no canal. E nesse lance de, precisa estar renderizando a tela, não precisa, eu também utilizo o Level Streaming. Então, eu separo o meu mapa em várias partes. Então, eu tenho a cozinha, eu tenho a igreja, eu tenho aqui a parte central, eu tenho subsolo. Então, cada uma dessas partes tem objetos que são descarregados conforme o jogador vai mais para longe, porque não faz sentido estar carregado ali. E aí eu consigo, conforme o jogador vai andando, carregando e descarregando essas coisas. E são realmente descarregadas, tá? Então não fica na memória, o que é muito bom e muito ruim. Muito bom porque realmente quando eu tiro isso, não tá ocupando espaço, não tá no processamento nem nada, mas é ruim porque eu vou precisar carregar de novo. Quando carregar de novo, é avalanche lá, né? O drop, cara. Isso aí é uma coisa que eu tô sofrendo, não sei como é que eu vou resolver, mas quando eu vou carregar, cara, o frame vai lá embaixo por 1 segundo, 2 segundos e acaba com a fluidez do jogador. Isso é complicado. Jogos antigos paravam, colocavam uma tela de loading e aí deixava você ali 30 segundos, 10 segundos, dependia, né? CD. Mas hoje não. O tempo ficou tão baixo que a gente não faz isso. A gente não faz essa troca, esse carregamento e às vezes a gente só deixa o player sofrer. Brincadeira. Mas tem técnicas que a gente pode ir utilizando para diminuir ao máximo isso e ficar quase que imperceptível ou imperceptível em muitos casos. Outra coisa que pesa bastante, que eu otimizei muito, é colisão. Então, quando eu bato o dedo nessa caneca, é porque dois átomos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Isso aí é uma lei da física. E isso, dentro de um motor gráfico, a gente precisa simular. Mas como que a gente vai simular isso? Conforme tem essas curvinhas aqui, ó, conforme mais complexo for o objeto, mais pesado é você calcular essa colisão. Então, como o meu jogo não é um jogo FPS, que precisa de muito mais precisão na colisão, eu peguei e troquei a grande parte por objetos simples, por um quadrado, por uma esfera com poucos lados, porque daí o computador ele não precisa ficar processando com tanta precisão essa colisão, pode ser algo mais simples. Tá, e quando que isso pesa, Neri? Ele pesa a todo instante, conforme você vai se locomovendo, é uma informação que fica guardada ali e que está ocupando espaço. E pesa também quando você vai utilizar a inteligência artificial. Se você pede para o seu personagem se mover do ponto A ao ponto B, ele vai calcular a colisão do ambiente. E para checar a colisão do ambiente, ele vai checar onde ele pode, onde ele não pode, e isso vai pesar. Então eu apliquei essa colisão mais simples em todos os objetos do mapa, eu vou colocando conforme eu vou colocando novos também, e também na landscape, que é extremamente complexa por padrão, porque tem aqueles relevinhos e tal. Então eu peguei e diminuí ao máximo essa colisão.
o clima. E clima é uma coisa que pesa bastante nos jogos, né? Pô, clima, cara, eu coloquei em certo ponto do meu jogo, ele pega e coloca uma tempestade, cheia de partículas, as árvores, elas balançam de acordo com o vento, e ficou massa, mas é sem dúvida ali o ponto mais pesado do meu jogo. E como é que eu faço pra otimizar isso? Porque tem poça d'água, né? Tem poça d'água ali no chão, cara, e... Pô, é pesado você ter poça d'água no chão enquanto as árvores e toda a vegetação tá balançando. Para otimizar, eu utilizei a mesma lógica básica das outras coisas. Se tá longe do jogador, não faz sentido tá carregando uma coisa pesada. E na Unreal Engine tem a possibilidade de você trocar o material da landscape para quando está mais longe. Então é LOD de landscape, nível de detalhe da landscape. Quando está mais longe, eu carrego um outro material que não traz esse efeito. Então eu pego as mesmas texturas, só que em vez dessas texturas serem afetadas pela poça d'água, não é. E para as árvores eu fiz a mesma coisa. Eu peguei, essas árvores distantes não serão afetadas pelo vento ou não serão afetadas pela sombra e também às vezes nem vão ser carregadas. Isso faz uma diferença enorme. Porque daí o que tem qualidade fica concentrado na parte onde o jogador tá. Então eu precisei fazer um processo pesado para a landscape ficar bem otimizada, né? Porque eu troco o material e a complexidade da colisão dela. Não dá para deixar uma colisão muito simples, porque senão você vai andando aí, você vai estar meio que flutuando, mas dá para melhorar bastante. Tá, e com tudo isso que você fez, como é que tá o jogo? Com tudo isso que eu fiz e que eu vou ensinar em detalhes no meu curso, tá, de criação de jogos que tá no comentário fixado aí na descrição, tá dando pra jogar meu jogo a 60 FPS com tudo no máximo no meu computador, que tem uma 3070. Lógico, não é travado a 60, né, vai caindo às vezes, porque tem isso, a parte mais difícil da otimização é você ter fluidez, que não é ficar, que adianta tá 40, daqui a pouco tá 50, tá 60, isso é difícil. E eu coloquei também DLSS, depois eu vou colocar FSR e as opções que tem, mas o DLSS tá funcionando para eu ter uma ideia de como vai ficar o desempenho, e aí, né, joga pra cima, fica na casa dos 120 FPS, fica lindo, e aí, pô, é ótimo, né? É ótimo. Mas eu tô tentando não contar com isso e o cara ali podendo jogar no alto ou no máximo a 60 FPS sem contar com essas tecnologias. E com isso vocês acreditam que eu ainda não falei tudo? Cara, tem um monte de coisa que a gente faz em otimização de que eu tô fazendo nesse jogo que ainda não falei, não cabe. É muito longo, esse vídeo é muito grande, cara. Mas eu espero que você tenha gostado de todas essas coisas que eu compartilhei com você, tá? Se inscreve no canal se você gostou do vídeo por curiosidade, gosta de desenvolvimento de jogos, é coisa pra caramba, mas é uma dor de cabeça boa, tá? Muito obrigado por ter assistido até o final, a gente se vê muito em breve, grande abraço, tchau, tchau. Fui!